A paz do Senhor, igreja. Quem trouxe Bíblia? Abra comigo as vossas Bíblias no livro do Gênesis. No capítulo 15, nós vamos ler a partir do versículo 7. Mas enquanto você procura, eu quero glorificar a Deus. Eu quero glorificar a Deus pela vida espiritual dessa igreja, manifesta pela presença do Espírito de Deus neste lugar. Eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de estarmos pela primeira vez nesta casa. Eu quero agradecer ao Senhor. Agradeço à irmã Dilma pelo convite, ao pastor pela oportunidade. Trago abraços. Trago abraços dos nossos pastores Laércio, irmã Margarete, que mandou um abração para a senhora. Mandou um abraço para o Senhor. Também pastor Ronaldo, irmã Marcilene. E trago também, pastor GG, e diga-se de passagem, já ouvi falar muito do Senhor, mas é uma honra conhecê-lo nessa noite. Trago um abraço muito especial de alguém que muito te ama, pastor Jander Magalhães. Tenho certeza que também é muito amado do Senhor. Abraço está entregue. E eu estou feliz com Jesus. Queridas, eu trouxe aqui o meu livro. Meu livro estava esgotado há muito tempo, chegou essa semana. É um livro feito para nós, mulheres. Os irmãos podem ler? Claro que podem ler, tá? E o título desse livro é Pode? É uma pergunta. Pode o Senhor usar uma mulher como eu? Sobre o que fala o livro, irmã Ivna? Sobre chamado e vocação. Esse livro traz algumas perguntas, e essas perguntas elas são respondidas ao longo desse livro. Que perguntas são essas? Por exemplo, será que o Senhor pode usar alguém como eu, do jeito que eu sou? Tímida. Será que o Senhor pode usar alguém como eu? Ele pode e Ele quer. Então, o que te impede de ser usada pelo Senhor? Nesse livro eu te ajudo a descobrir qual é o seu chamado e qual é a sua vocação. Ao final, estará ali com meu esposo, R$25 apenas um investimento na sua vida com Jesus, tá? Era 40, mas Black Friday hoje, R$25, tá? Apresentei a amiga e esse é presente para a senhora. Tá quando já está com a dedicatória. Deus abençoe. Quantos encontraram pode dizer amém? Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti essa terra para herdares. E disse ele: Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: Toma-me uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhes todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada metade deles em frente da outra, mas as aves não partiu. E as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Então disse a Abrão: Saibas de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. E servi-los-á e aflige-la-ão 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a qual servirão. E depois sairão com grande fazenda. Tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice serás sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo, que passou por aquelas metades. Você pode se assentar dando glórias a Deus. Querida igreja, antes de chegar no texto lido,
a qual eu quero fazer uma exposição. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, você pode. Se você quiser fechar, você também pode. A minha única preocupação é que você entenda e compreenda e grave no seu coração a mensagem que o Espírito Santo quer falar conosco nessa noite. Antes de chegar no texto lido, eu quero te contextualizar nele. A Bíblia diz que no capítulo 12 de Gênesis, a Bíblia diz que Deus aparece a um homem em Ur dos Caldeus chamado Abrão e diz: Abrão, sai da sua terra, do meio da sua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Aquele homem ouviu aquela voz e aquela voz convenceu aquele homem. A doce voz do Espírito de Deus. A doce voz do Espírito de Deus fala. Em dias comuns, a voz do Espírito de Deus fala. A voz do Espírito de Deus muda rotas. A voz do Espírito de Deus convence. A voz do Espírito de Deus consola. E a voz do Espírito de Deus fala a esse homem. Ele toma a sua mulher, toma também o seu sobrinho Ló e o seu pai, e eles começam uma caminhada fora de Ur dos Caldeus. Depois que ele caminha por um tempo, a Bíblia diz que Abraão e Ló separam-se. Ló vai para as campinas de Sodoma e Abraão continua aonde está. Passado um tempo, vem alguém bater na porta de Abraão e disse assim: Abraão, sabe o seu sobrinho Ló que foi lá para Sodoma? Aquele sobrinho que você ama tanto? Pois bem, eu não sei se você está sabendo, mas explodiu uma guerra naquela região. A guerra é a guerra de 4 reis contra 5. E o seu sobrinho Ló foi levado cativo. Abraão não pensou 2 vezes. E entrou no meio da guerra para resgatar Ló. E assim aconteceu. Ele toma os despojos da guerra porque ele sai vitorioso. E no meio do caminho, ele também encontra com Melquisedeque na volta ao quem dá dízimo de tudo. E Melquisedeque lhe dá pão e vinho. Mas agora, depois dessas coisas, depois que tudo isso acontece, chegamos então no capítulo 15, que é o capítulo que nós estamos. Neste contexto, parece que Abraão faz uma retrospectiva da sua vida. Nós estamos no último culto de 2025, desta categoria. E alguém pode estar fazendo uma retrospectiva da sua vida com Deus. Alguns anos já haviam se passado. Abraão estava com Deus. Ele já havia descido o Egito. Ele já havia passado muitos apertos. Mas em tudo a boa mão do Senhor o havia livrado. Ele havia enriquecido, adquirido servas e servos. Mas uma coisa faltava para ele. Porque quando Deus o chama lá no capítulo 12, Deus diz assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que ele entende? Eu vou ter um filho gerado no ventre de Sara. Eu vou ter um filho, sangue do meu sangue. Veja bem, ele já tinha enriquecido. Ele já tinha passado por alguns lugares, por algumas regiões. Mas ele ainda não havia gerado o seu filho. Ele tinha entrado em guerras e saído de guerras, mas ele ainda não havia gerado o seu filho. Já tinha se separado de gente e voltado a ficar com gente, mas ele ainda não havia gerado o seu filho. Ele faz essa retrospectiva. Eu já larguei tudo. Já mudei meu modo de falar. Mudei de região. Mudei meu modo de vestir. Deixei de comer. Deixei até de beber. Fiquei de joelhos. Passei noites em claro. Mas aquilo pelo qual o Senhor me moveu ainda não se cumpriu. Assim estava Abraão. E é depois dessas coisas, ele diz: Senhor, pois é, Senhor. Largar o Senhor eu não largo não. Deixar de andar contigo eu não largo não. Mas fala a verdade para mim. Eu já sou velho.
Quando o Senhor me chamou, eu já era velho. E eu não tenho herdeiro na minha casa. O meu único herdeiro é um mordomo, o Damasceno Eliezer. Senhor, eis que o Senhor não tem me dado semente. E o único que é nascido na minha casa será o meu herdeiro. E a palavra do Senhor veio a Abraão. E a palavra do Senhor vem sobre essa casa. E a palavra do Senhor visita o íntimo da tua alma. E a palavra do Senhor desperta o que dorme. E a palavra do Senhor diz: o que foi mesmo que eu te falei? Este não será o seu herdeiro. O que foi mesmo que eu te falei? Te darei uma semente, sangue do seu sangue. O que foi mesmo que eu te falei? Cuidarei da tua casa. O que foi mesmo que eu te falei? Te usarei como profeta. O que foi mesmo que eu te falei? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. O que foi que eu falei? Deixe o Espírito de Deus trazer à sua memória exatamente aquilo que Ele disse. Eu vou repetir para você o que eu disse. Este não será o teu herdeiro, mas aquele que será gerado no ventre de Sara, aquele será o teu herdeiro. Deixa eu repetir o que eu falei. Sara envelheceu. Sara já não tem praticamente hormônios que a possibilitam gerar. Deixa eu repetir o que eu falei. Você está vendo a tua família diminuir em vez de aumentar, porque você teve que despedir Ló, enterrar teu pai. Mas deixa eu te repetir o que eu falei. É da tua casa. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. E creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado por justiça. O que é que salva Abraão? Creu ele no Senhor. O que é que salva Abraão? Não foi a espada que ele desembanhou na guerra, foi quando ele creu no Senhor. O que é que salva a irmã do ciclo de oração? Não foi quantas lágrimas ela verteu, mas foi quando a alma se levantou e disse: creio eu ainda no Senhor, creio eu ainda no socorro do Senhor. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus. Sabe aquela voz que você ouvia há mais de 30 anos atrás? Sabe aquela voz do início do seu ministério? Sabe aquela voz quando você ainda era uma adolescente? Jesus te fazia promessas. O Espírito de Deus me trouxe como profeta aqui nessa casa para te dizer: eu ainda sou o mesmo Deus. E a mesma voz que ouvistes ainda no ventre da tua mãe volta a ecoar dentro das paredes da tua alma, porque eu sou o mesmo Senhor. Eu te tirei de Ur, não foi à toa. Eu te fiz andar em círculos, não foi à toa. Eu te fiz passar por humilhações, não foi à toa. Eu te fiz ter fome, não foi à toa. Eu te fiz ter sede, não foi à toa. Eu te fiz enfermar, não foi à toa. Eu te fiz viver um luto, não foi à toa. Eu te fiz promessas, não foi à toa. Deixa eu te dizer uma palavra que me foi dita hoje: púlpitos não são dados a homens capazes. Púlpitos não fazem homens capazes. Deserto, quarto escuro, lágrimas vertidas, leito de UTI, entregam púlpitos
a homens forjados. Qual é o púlpito que o Senhor quer te entregar? Entenda de uma vez por todas, Abraão, eu não mudo. Mas Abraão responde: Senhor Jeová, o Senhor está me dando uma terra para eu possuir com a minha descendência, mas nem descendência eu tenho. Como é que tu és Deus, tu sabes, tu podes, tu sabes. Lembra de Ezequiel? Ezequiel, homem, filho do homem, poderão viver esses ossos? Aí Ezequiel disse: Senhor, tu sabes. Tu sabes. E tu sabes o que queres e tu sabes o que podes. Mas eu não. Não vejo como tu vês. Não enxergo como tu enxergas. Não tenho sustento que tens. Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber? Dai-me uma certeza. E dai-me uma direção para continuar. Deus sempre se abaixa para falar na língua do homem. Deus sempre se abaixa, porque nós não conseguimos ver, ouvir ou entender. Mas Abraão sabia que todas as vezes que havia um pacto firmado, a palavra de um homem valia tal como a sua própria vida. E todo o firmamento de pacto naquela cultura do mundo antigo era feito por derramamento de sangue, aliança de sangue. Aí Deus diz: eu me abaixo para falar contigo. Vamos fazer uma aliança. É a minha palavra contra a tua. Senhor, mas eu estou velho. É a minha palavra contra a tua. É a palavra de Deus contra a nossa fraqueza. É a palavra de Deus contra a nossa falta de fé. É a palavra de Deus contra a nossa tendência a pecar. É a palavra de Deus contra a nossa angústia. É a palavra de Deus contra a nossa síndrome do pânico. É a palavra de Deus contra a nossa depressão. É a palavra de Deus contra a nossa ansiedade. É a palavra de Deus contra o nosso desânimo. É a palavra dele. Numa aliança é oferecida, ambas as partes oferecem alguma coisa. É uma troca. No mundo oriental antigo, todo pacto é feito por uma troca. Aí Deus pede a parte dele. Deus diz assim: toma-me. Ou seja, pega e dá para mim. Uma bezerra de 3 anos, uma cabra de 3 anos, um carneiro de 3 anos, uma rola e uma pombinha. Abraão disse: sim, senhor. E trouxe-lhe todos estes. E partiu-lhes ao meio. O que Deus pediu? Veja comigo. Uma bezerra, uma cabra e um carneiro de 3 anos. Animais de grande porte e valiosos. O Senhor começa a pedir pelas coisas maiores. O Senhor começa a pedir por aquilo que vai nitidamente desfalcar o rebanho. Mas depois o Senhor diz: pega também uma rolinha e uma pombinha, que voam. Ninguém dá falta. Ninguém sabe para onde vão. Mas pega e traz para mim. Aquilo que nitidamente verão, me entrega. E aquilo que no secreto, somente você vai dar falta, me entrega. Quando todos estão vendo, vem para o ciclo de oração. Mas quando ninguém está vendo, na madrugada, fecha a porta do teu quarto e volta a orar.
Tem um altar a ser construído. Tem uma petição do Espírito de Deus. Ele diz: eu vou cumprir, mas eu preciso selar antes contigo uma aliança. E trouxe-lhe todos estes. E quando ele levava, ele colocava o animal e partia exatamente ao meio. Vem cá. Para matar um animal de grande porte, todo mundo sabe que não precisa partir ao meio. Pior, se você mata um animal de grande porte, partindo ao meio, o que acontece? Imagina a cena. Não, pode imaginar. Não é legal não, mas pode imaginar. Pega um bezerro de 3 anos e parte ao meio. E abre, separa metade de metade. O que é que você está vendo, Abraão? Coloca em cima do meu altar. O que é que você está vendo? Estou vendo o coração. Estou vendo os rins. Estou vendo o pulmão. Estou vendo o intestino. Estou vendo todas as vísceras. Estão saindo para fora. Pois é, Abraão. Todas as vezes que alguém se coloca diante do meu altar, eu faço questão de escancarar a alma dele para fora. Altar não é só para fazer Deus cumprir. Altar é para fazer uma varredura na tua alma e te mostrar o que é que está lá dentro. Deixa o Espírito Santo me usar como profeta aqui nessa noite. Enquanto você está sós com Ele, está doendo, está sangrando, está sendo ferida, o Espírito de Deus está dizendo: olha aí a tua alma. Olha aí esse perdão que há muito tempo não está sendo liberado. Olha aí a tua alma. Olha aí as marcas do abuso quando você ainda era criança. Olha aí a tua alma. É no altar que vai ser lavado. É no altar que vai ser curado. Olha aí a tua alma. Tua alma foi infectada pelo um vírus da tristeza. Mas quando se separa metades, aquela lambança acontece. E ninguém apresenta um altar porco para Deus. Vem Abraão arrumando as metades e lavando as metades. O Senhor está dizendo: deixa eu desnudar a tua alma diante de mim para a cura. Ele está desnudando a alma de gente aqui nessa noite. Tem dia que a gente está tão ruim que nem a gente sabe por que a gente está assim. Mas o Espírito de Deus está dizendo: olha a varredura da alma. Eu vou te fazer enxergar. Olha a varredura da alma. Eu vou te fazer enxergar. Eu vou te possibilitar perdoar. Eu vou te fazer cantar de novo. Olha a varredura da alma. Ou tu acha que no meu altar alguém pode se apresentar torto? Ou tu acha que enquanto as suas vísceras não virarem do avesso e se apresentarem a mim, da forma como o Senhor pediu, Ele fez. Da forma como o Senhor pediu, Ele entregou. Mas as aves não partiu. Por quê? Obediência aos protocolos de Deus. Obediência aos protocolos de Deus. Senhor, mas o que era difícil de partir, eu parti. Agora também eu vou partir a pombinha. O Senhor disse: não, a pombinha é inteira. Por quê? Porque eu, o Senhor, quero assim. Obedece meus protocolos que eu aceitarei o teu altar.
O Espírito Santo não me permite nem aplicar a mensagem. Ele mesmo está aplicando a mensagem nessa casa. Imagina comigo o cenário. Estou procurando relógio, gente. Imagina comigo o cenário. Um homem velho, sozinho, porque o negócio era entre ele e Deus. Os maiores altares da tua vida são levantados no secreto. Jesus pode usar profeta para falar com você no meio de multidão. Você pode receber Jesus no maior congresso. Você pode receber uma palavra vinda do alto do trono da glória que você nunca mais vai esquecer. Mas lembra daquela palavra na pia lavando vasilha? Lembra daquela visitação dentro do teu carro? Os maiores altares e as maiores entregas são no silêncio. As maiores orações da Bíblia foram feitas de forma individual. É Ana gritando de dor sem ninguém entender. É Jonas dentro do peixe com medo de morrer. É o Senhor ouvindo e recebendo como incenso suave. Um homem já velho, que já tinha feito tudo que Deus tinha pedido, deixado casa, deixado família, deixado a sua terra natal, peregrinado, apartado de Ló. O homem tinha feito tudo, estava esperando o Senhor. O homem era guerreiro, o homem tinha enriquecido com Deus, mas a promessa não tinha chegado. E ele tinha dado a Deus no altar tudo aquilo que Deus pediu. Ele parte, ele arranja o altar, ele vira as metades uma de frente para a outra, tudo organizadinho. E ele espera. Como? Na frente do altar. Como guarda da oferta. Como guardião da oferta, ele espera. Como guardião da oferta, ele espera. Se ofertou teu filho, não ofertou? Se ofertou tua vida, não ofertou? Se ofertou teu tempo, não ofertou? Como guardião da oferta, ele espera. Eu vou zelar da oferta, porque ela me custou. Sujo de sangue, ele espera. Mas o tempo passou. E todo mundo sabe que tempo que passa, carne se desgasta. Os animais estavam mortos e o tempo no relógio foi passando. Vamos imaginar comigo, 1h da tarde, 2h da tarde, o guardião da oferta está lá. Pronto, Senhor. Está tudo aqui do jeitinho que o Senhor pediu. Pronto, Senhor. Está tudo aqui do jeitinho que o Senhor pediu. Mas de repente o cheiro da oferta, porque a oferta quando não está consumada, ela começa a cheirar podridão. Começa a subir e as aves de rapina começam a descer. O que são aves de rapina? A palavra rapina quer dizer aquilo que rouba, que toma com violência. Então as aves de rapina são aves que vêm para roubar o altar de Abrão. E as aves de rapina desciam sobre os cadáveres. Primeira coisa que o Abraão deve ter sentido. Quando as aves de rapina começam a descer sobre os cadáveres, é medo. Porque já está escurecendo e nada de Deus. É medo. Porque os animais foram entregues vivos. Já sangraram. E agora
já estão atraindo ave que come carniça. As aves de rapina vêm para dar medo a Abraão e dizer: você está achando o que, seu velho? Que o seu Deus vai querer essa carne morta? Dá para nós. Serviço ruinzinho esse seu. Dá para nós. Elas querem roubar aquilo que o Senhor já disse: é meu. Elas querem roubar a tua fé, a tua força, a tua casa, o teu casamento, a tua alegria. Elas querem roubar até teu dinheiro. As aves de rapina estão dizendo que o seu altar é lixo. E para que elas estão indo lá? Para atrasar a entrega. Estão dizendo que o seu altar é lixo, que a sua oferta é carniça e tudo vai ser desprezado e carregado pelo vento. Mas a Bíblia diz que Abraão, depois de ter oferecido a oferta a Deus, começou a zelar da oferta. Como que Abraão fazia isso? Espantando as aves de rapina. Como é que se espanta a ave de rapina? Eu me lembro de Rispa. Rispa com lenço na mão durante o dia espantava as aves de rapina. E com a tocha de fogo à noite espantava os animais que queriam comer os corpos. A ave de rapina não tem medo de fogo, ela tem medo de lenço. Vem dizendo que o meu altar é lixo, eu ainda tenho joelho e lencinho na mão. Vem dizendo que ele não vai cumprir, eu ainda tenho joelho e lencinho na mão. Eu não vou fazer aula com coach para destravar a porta. Eu vou orar e esperar, porque eu sei quem é que me disse. Foi o mesmo Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Então esse espírito de angústia que te acompanha precisa sair no nome de Jesus. Quer chorar, minha filha? Chora aos pés do Senhor, vai levantar de lá alegre. Quer gemer? Chame aos pés do Senhor, eu ainda tenho um lenço na mão. Cadê a Assembleia de Deus que ainda carrega um lenço? Cadê a Assembleia de Deus que ainda carrega seu lenço? Cadê a Assembleia de Deus que eu ainda tenho lágrimas? Não, Satanás. Espírito da contenda dentro da minha casa, não. Espírito de desânimo na minha alma, não. Espírito da pornografia, do adultério no meu casamento, não. Espírito das drogas, da rebeldia nos meus filhos, não. Eu ainda tenho lenço no meu ministério, não. Espírito de engano nos nossos altares, não. E pondo-se o sol,
Um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis que grande espanto e grande escuridão caíram sobre ele. Eu estou pregando para gente que está cansada. Inclusive eu. Gente, a gente se cansa. A mente cansa. O corpo cansa. A alma cansa. O espírito se abate. E a gente fala, quer saber, Jesus, nem para mim, nem precisa mais o Senhor cumprir nada, nem fazer mais nada, e nem me usar. Tá bom do jeito que tá. E quer saber mais? Eu estou me lançando debaixo de um zimbro e te pedindo hoje. Me leva, porque eu não sou melhor do que meus pais. O Senhor já teve tantos heróis da fé contigo. E eu não estou valendo de nada para a minha fé. Estou fraco. Estou fraca. Cansei. Tudo que o Senhor me pediu, entreguei. Mas a noite caiu. Meu braço cansou. Não tem mais lenço que espanta. Até as aves de rapina desistiram. E medo e escuridão caíram sobre ele. A sombra da noite se aproxima. E nela o tentador vai chegar. Não me dê só no caminho. Ajuda-me até chegar. Pede para Ele. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração. Espanto e escuridão, ele não está vendo nada, ele está cansado. E um sono profundo caiu sobre Abraão. Um sono profundo daquele que produz caiu sobre Abraão. Um sono profundo daquele que constrói altares caiu sobre Abraão. Um sono profundo daquele que é acostumado a ir para a guerra caiu sobre Abraão. Um sono profundo daquele que é acostumado a virar a noite orando, daquele que sempre tem uma palavra, agora está dormindo. E nenhuma manifestação há sobre o altar. Mas então, uma voz o acorda. O que acorda? Uma raposa? Um trovão? Uma voz. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É a realidade que eu não posso me afastar. Sua presença me encoraja, me anima. Ele está dizendo, acorda. Todo dia eu estou aqui ainda. Sem Jesus Cristo eu não sei o que eu seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Não me deixes
Jesus. Por favor, não me deixe ser. A minha alma chora, grita, implora, não me deixes. Senhor, eu estou sentindo do céu de continuar cantando. Enquanto eu vou cantando, você vai adorando, porque o Espírito está movendo. Só tu me entendes e não me censuras, embora sei que eu te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueças as muitas falhas que cometo contra ti. Oh, Jesus. Se for preciso me exortar, fala comigo. Estou ouvindo, fala Deus. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, Jesus, ou aqui mesmo, se quiseres. A tua igreja quer ouvir a tua voz, Jesus. Fala, Espírito de Deus, não me deixe. Toma este lugar, Espírito Santo. Toma este lugar com a tua presença. Implora, não me deixes. Aí ele responde assim, ó: estou contigo, eu tô aqui. Ora, não temas, te encoraja, vai em frente. É a presença que eu anelo tão somente. Não há barreiras que ela não possa. Olha ela atravessando a barreira da tua alma e do teu espírito. Mas se estou fraco, ó, me escondas em tuas asas bem seguras. E não me solta não, Espírito Santo. Me agasalha com teu manto de ternura, ou me transportas como o vento sobre o mar. Você consegue cantar ainda? Você consegue? Não, oh Espírito, estamos pedindo a tua presença e a tua voz aqui neste lugar. Por favor, por favor. Não. Abraão é acordado e despertado e levantado com a voz de Deus. Com a voz de Deus. E essa voz diz: Abraão, saiba, ser certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua. Servi-los-á e afligi-la-ão 400 anos. Mas eu julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. Abraão, tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice você será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus ainda não está cheia.
Deixa eu traduzir para você. No ano de 2025, o Senhor está falando, igreja, no mundo ainda tereis aflições, mas vai chegar a hora que a trombeta vai soar. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que tivermos vivos, seremos transformados e seremos arrebatados juntamente com eles, a encontrarmos com o Senhor nos ares. A minha promessa está de pé, sairão daqui com grande fazenda. Diga para os seus descendentes, vai ser afligido. Se levantarão reino contra reino, nação contra nação, mas a minha palavra convosco está de pé. E nenhum dos seus descendentes ficará para trás. Nenhum dos seus vão perecer no Egito. Não vão, não vão, não vão. Porque eu estabeleci com a tua casa uma aliança. Sinto o renovo do céu na tua alma nessa noite. Abraão se cansou, mas Deus não. Abraão se cansou, mas Deus não. Abraão se cansou, mas ele não se cansa. Ah, não ouvistes? Não sabeis que o Deus de Israel não se cansa nem se fadiga? Não ouviste não, hein? Ele não se cansa. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. E sucedeu que, se pondo o sol, na cultura de Abraão, quando o sol se põe, o dia já virou. Já é outro dia, já é outro tempo. Aconteceu que, mudando o tempo, houve escuridão. Deus pediu uma parte, não pediu? Deus te pediu uma parte, não pediu? Deus te pediu um todo, não pediu? Deus pediu as duas metades, não pediu? Agora é a vez de Deus. Ai, arabaias. Somos tua oferta, Deus, somos tua oferta. Somos, cadê a oferta de Deus aqui? Cadê a oferta? Abraão! Estava fedendo carniça, não estava? Mas agora eu desço para queimar a tua oferta com fogo. Desce Deus com a tocha de fogo na mão? Não. Desce Deus com o fósforo na mão? Não. Desce Deus somente com a presença dele e vai passando nas metades. Ai, arabaçobe, alguém diz que Deus desce com a tocha. Que tocha? Deus é o próprio fogo que queima o nosso altar. Que tocha? Vai passando Deus pela oferta. Vai passando e recebendo a oferta. Vai passando Deus pela oferta. Vai passando Deus nesse púlpito. Vai passando Deus nessa nave da igreja. Vai passando lá na galeria, Espírito de Deus. É o fogo que queima. Ele está queimando o pecado.
mas Ele também está acendendo na tua alma. O fogo é tão intenso que ele está chegando lá nos seus ossos. Está queimando os ossos. As aves de rapina não vão roubar. O altar é do Senhor. E Ele está passando com fogo. Araia soube, andaia sebe. Há o vendedor de azeite passando aí. Comprai azeite para que não falte a nós em a vós. É de graça, minha irmã, pega aí. Espírito Santo, meu Consolador, Espírito Santo, sabes quem eu sou, e mesmo assim se importas comigo, e mesmo assim moras em mim. Escuta, Espírito Santo. Escuta, Espírito Santo. Tu és Santo Deus. Tu és. Procuro palavras pra te descrever, meu amado, meu amigo. Espírito Santo, olha o que Ele é para a igreja: amigo, abrigo, renovo, recebe consolo. Espírito Santo, que fala comigo, que Ele está traduzindo. Ele está traduzindo. Pode chorar que Ele está traduzindo. Vem me convencer que sou dependente de Deus. Oh, Espírito de Deus. Não se afaste de mim, não se retire de mim, Espírito Santo. Não se afaste de nós, não se retire de nós, Espírito Santo. Tu és Santo. Recebe o fogo do Espírito de Deus até nos ossos. Quando o profeta Jeremias pensou em desistir, ele disse para Deus: ó Senhor, eu não vou falar mais de ti,
pronunciarei mais seu nome. Mas quando ele termina de falar para Deus que iria desistir, ele sente o fogo do Espírito Santo queimar. E ele diz: ao fogo que arde em meus ossos eu não posso conter. Tem fogo queimando o seu altar aí. O cheiro que sobe nessa casa nessa noite é cheiro de incenso santo. Araia sob andar. Que Deus nos abençoe em tudo em nome de Jesus.